Toyota Hilux GR Sport 2024, ela mudou, ficou ainda mais bruta. Eu diria que é a melhor Hilux, a mais brutal que a Toyota já vendeu no Brasil. E eu vou te contar neste vídeo por quê. Para testar e te mostrar essa Hilux GR Sport, vou te mostrar todas as mudanças. A gente veio aqui para o Morro do Capoava, você tá vendo que eu tô no barro com ela. E não vai ser o teste mais assim, né, nossa, robusto do mundo, mas vai ajudar a gente a ter uma noção de tudo que muda na Hilux GR Sport, e muda bastante coisa. Aproveita que você está chegando, se você é novo no canal, já se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, personaliza lá de qual tipo de playlist, né, que você quer ser notificado. Deixa um joinha no vídeo, porque isso ajuda a gente pra caramba, ajuda demais a continuarmos crescendo aqui no YouTube. E deixa um comentário também de se você concorda que essa bichona aqui, a Hilux GR Sport 2024, é a melhor Hilux, a mais bruta já vendida no Brasil. E eu vou te contar agora, te dar os argumentos do porquê eu acho isso. Bom, minha gente, o que acontecia? A Toyota chegou a vender duas versões, né, diferentes da Hilux GR Sport no mercado brasileiro. A primeira eu achava horrorosa, parecia carro da PM de São Paulo, não era muito bonita. A segunda já era mais legal, mas essa aqui, ó, ela é muito legal, visualmente ela impõe respeito. A gente tá vendo a grade dela aqui, essa grade é mais proeminente do que as demais versões da Hilux. Ela tem esse bigode aqui, né, em preto fosco, que é uma coisa que as picapes da Ram também trazem. Tem a inscrição com o nome, né, Toyota aqui escrito por inteiro, que a gente já tem, né, esse padrão, por exemplo, nos velhos Bandeirantes, nas primeiras Hilux, enfim. Aqui uma câmera que ajuda na visão 3D em 360 graus lá na cabine, vou mostrar por dentro. E aqui o emblema da Gazoo Racing, que é a divisão esportiva da Toyota. Aqui a gente tem os faróis nessa versão, eles são de LED com projetor, ajuste manual de altura do facho e também dois guias dinâmicos aqui em LED, faróis de neblina também em LED, aqui o para-choque. E vale a gente dizer que essa nova Hilux, ela tá 2 centímetros mais alta em relação ao solo, vou te contar por quê. O que também ajudou a melhorar o ângulo de ataque dela, que agora, nesta edição em específico, é acima de 30 graus. Comecei esse take com esta imagem para você ver exatamente essas molduras aqui, ó, nos paralamas, que deixaram a Hilux mais robusta, né? A Hilucona ainda mais Hilucona. Porque que acontece? As bitolas da Hilux GR Sport, elas são 14 centímetros maiores na suspensão dianteira e 15 centímetros maiores na suspensão traseira. Como elas ficaram mais largas, a Toyota fez essa estratégia aqui de colocar essas molduras mais largas para as rodas poderem encaixar, até para atender a legislação brasileira. Vamos mostrar aqui os pneus, né? Pneus Dweller Bridgestone de uso misto, eles são bem robustos, ó. A gente está vendo aqui as ranhuras deles, são pneus aí bem condizentes, né, para utilização num off-road de nível, a gente pode dizer até intermediário. Suspensão, olha a suspensão dianteira ali. A gente está falando de uma suspensão com novas molas helicoidais ali na dianteira. A gente está vendo elas vermelhonas lá atrás. Ela tem também uma nova barra estabilizadora e ela tem aí um quadro, né, um braço no total 7 centímetros mais comprido e mais robusto do que a gente tinha, do que a gente tem, na verdade, nas outras versões da Hilux. Vamos mostrar agora a suspensão traseira. Aqui a gente está vendo a lateral da GR Sport, da Hilux GR Sport. Olha só como o visual dela tá legal. Ela tem esses estribos aqui que vem de série, capa dos retrovisores na cor preto brilhante, assim como o teto lá em cima, maçanetas das portas. E aqui a gente tem um Santo Antônio que tem uma função aerodinâmica. Olha só, a Toyota criou esse Santo Antônio chapado para tratar um pouquinho melhor o vento. E a gente sabe que uma picape média realmente trata muito mal o corte do vento. Capota marítima de série, isso é raridade em picapes médias hoje em dia. E aqui a gente tem a caçamba, mais um emblema GR Sport.
lanternas traseiras com luzes de posição em LED, demais iluminações aqui, como por exemplo luz de seta e luz de ré halógenas, e a abertura da tampa da caçamba. Como toda picape média, não é amortecida, mas pelo menos a gente tem protetor de caçamba aqui. As capacidades são as mesmas que a gente já tem na Hilux cabine dupla, hoje a diesel, que é 1000 quilos aí, 1 tonelada de capacidade de carga e um pouco mais de 1000 litros de volume na caçamba. Aqui na traseira a gente tem, olha só, um amortecedor monotubo, diferente das demais versões que são twin tubo da Hilux. Os pneus do Weller Bridgestone que a gente já tinha visto. E aqui na traseira a gente também teve reforços no eixo rígido. Também a suspensão ficou 7 centímetros mais comprida em relação ao que a gente tinha, na verdade ao que a gente tem, né, nas demais versões da Hilux. E a suspensão está mais alta, dando esses 2 centímetros a mais de altura em relação ao solo, que a gente já viu, que a gente já comentou sobre a Hilux GR Sport. Vale lembrar, os amortecedores também foram reposicionados. A gente tem um novo eixo rígido com uma seção quadrada maior. Enfim, vários arranjos aqui na suspensão traseira da Hilux para ela ficar mais rígida e ao mesmo tempo confortável e esportiva do que as demais versões. A gente vai ver na prática se isso funciona ou não. Mais um pouquinho da traseira da Hilux GR Sport 2024, que custa quase 370 mil reais. Ter uma desta na garagem não é barato. Vamos ver aqui um pouquinho da traseira. A cabine dupla é a mesma que a gente já conhece da atual geração da Hilux, não tem mudança. E aqui a gente está vendo o padrão de acabamento, que tem diferenças como, por exemplo, essas faixas aqui simulando fibra de carbono, as costuras na cor vermelha. A gente vai ver esse padrão também lá na frente. E aqui atrás, ó, mais costura pespontada na cor vermelha, revestimento em couro sintético com essa faixa central aqui também nos bancos traseiros em alcântara micro perfurado, que dá uma sensação aqui de um pouquinho mais de sofisticação. Vamos entrar na Hilux, olha, usando o glorioso estribo. Entramos na Hilux e o que que a gente tem aqui? Esses dois bancos estão ajustados para mim. Eu tenho 1,70 de altura. Quem conhece outros vídeos da Mob Alto já sabe que eu não sou a pessoa mais alta do mundo. E aqui, ó, sobra quase um palmo aberto em relação às minhas pernas. Então a cabine da Hilux é uma das mais espaçosas, a gente pode dizer, do segmento de picapes médias. E aqui a gente está vendo um padrão de acabamento. Tem luz de cortesia aqui para posição intermediária. E diferentemente, por exemplo, da Ranger, você consegue ligar e desligar essa luz aqui pela própria posição traseira e não só lá na frente. Tem a alça de teto, só que a alça é fixa, tá vendo? Ó, eu não consigo puxá-la nem voltá-la. Ela é fixa em todas as posições. Na posição para sentar, ela não é tão ereta assim quanto outras picapes médias. Não é confortável como um carro de passeio, mas é honesto. E para minha cabeça a gente tem um espaço relativamente pequeno, ó. É uma mão um pouquinho menos de uma mão fechada em relação da minha cabeça para o teto. E eu sou uma pessoa baixa. Esse banco traseiro aqui, ele é bem alto, né, para você não ficar com aquela sensação de estar muito abaixado em relação a quem vai lá na frente. Então este é o banco traseiro da Hilux GR Sport. Quase esqueci de mostrar, mas ó, tem difusor de ar duplo aqui, mas não tem nenhum tipo de tomada USB. Vocês estão vendo. A gente tem também revisteiro, tem um ganchinho para colocar uma bolsa, uma sacola dos dois lados, ó. E ele é retrátil, então você consegue voltá-lo para cá. E ele tem uma capacidade máxima de 4 kg. Isto é avisado aqui. Outro revisteiro também para o passageiro. Entramos agora, sentamos aqui no banco do motorista da Hilux GR Sport 2024. Aqui a gente vê no painel mais uma vez o padrão imitando fibra de carbono e essa faixa vermelha aqui para remeter a sensação de esportividade. O painel ainda é, ó, plástico rígido em toda aqui a sua extensão. A gente vai ter material suave ao toque apenas aqui no apoio de braço das portas, tanto das portas, né, para o braço esquerdo do motorista, quanto para o lado direito, esse apoio de braço, onde fica também o baú aqui, ó, para você guardar o objeto. Inclusive
bem generoso o espaço deste baú. Aqui a gente tem o mesmo padrão de acabamento com alcântara na faixa central microperfurado, couro sintético aqui nas abas laterais, com a diferença de que tem essa faixa vermelha aqui e o emblema GR Sport no encosto de cabeça tanto do passageiro quanto do motorista. Console de teto com o nosso glorioso porta-óculos, iluminação. Aqui a gente tem o botão para você desligar o alarme e aqui no painel temos 2 porta-luvas pela falta de um, então é mais espaço para guardar os objetos. Até porque os porta-trecos aqui na lateral não são muito grandes, eles são pequenos, ó, tá vendo como mal cabe a minha mão, e uma garrafinha de 500 meio litro de água aqui, ó, não cabe muito mais do que isso. Aqui os botões de retrovisor que tem rebatimento automático, ó, a gente tá vendo, rebatimento elétrico no caso, né, automático não. Ajuste elétrico do retrovisor, travas, trava do vidro e também os vidros elétricos todos com função toque e anti-esmagamento, e eles iluminam à noite, olha que coisa bonita. E aqui mais uma faixinha emulando fibra de carbono, maçaneta cromada, e aqui se você quiser, ó, destravar ou travar manualmente as portas, você tem essa opção nas travas elétricas. À esquerda do volante tem 2 funções aqui, na verdade 3, né, que muita gente pode ter dúvida do que é. Isso aqui é o sensor de estacionamento, se ele vai fazer o aviso sonoro ou não, no caso está ativado. Isso aqui é para uma função chamada DPF, que é o filtro de partículas do diesel, né? Quando você abastece, ele tem um filtro que retém, né, as partículas que são poluentes para o meio ambiente, e de tempos em tempos você consegue fazer a regeneração desse filtro, né? Você aperta esse botão, quando ele está cheio, ele faz a regeneração, ele usa a própria energia do motor para esquentar o filtro e aí fazer a regeneração dessas partículas poluentes e soltá-las menos danosas para o meio ambiente. Aqui tem a câmera, o botão para câmera de auxílio a uso no off-road, né? Câmera de 360 graus. Apertei e a gente está vendo aqui, ó, na central multimídia. Peraí que eu vou tentar tirar aqui o reflexo. Aqui o funcionamento dela. Essa câmera é a câmera frontal que eu mostrei para vocês lá na frente, ó. Ele é uma câmera que tem função quase de 180 graus. E aqui a câmera superior do carro, mostrando a visão dele por cima. É engraçado porque a imagem não tem uma resolução muito boa, vocês estão vendo aqui, e você não consegue mudar as câmeras clicando na própria tela da central multimídia, que é o que você esperaria, né? Você só consegue colocar no modo automático, né, quando eu coloco na ré ou não, e aqui ligar o gráfico dinâmico ou não na manobra, mas a câmera em si você tem que mudar apertando no próprio botão aqui no painel, ó. Aí eu vou mudar para as câmeras laterais, que elas mostram ali os 2 paralamas frontais, né, e as suas respectivas caixas de roda, para você ver se está passando em algum terreno, por exemplo, uma ponte estreita, alguma coisa assim, em que de repente ela não tem a largura para passar. Aqui no topo do painel a gente tem o famigerado reloginho digital da Toyota. Eita, anos 90 de volta com tudo. Aqui a gente tem ar-condicionado automático digital. Ele tem 2 zonas de climatização, mais aqueles difusores traseiros. Aqui seletor de tração, né? 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida. O bloqueio de diferencial traseiro você faz neste botão aqui. Neste aqui você aciona o controle de descida e aqui obviamente desliga o controle de tração. Tem um nicho para depositar o celular, não é carregador por indução, tanto que meu celular está plugado. Ele só tem uma tomada USB e ela é do tipo A, não tem ainda do tipo C, e uma entrada auxiliar. Mas de qualquer forma você consegue fazer a projeção de celular via Android Auto ou Apple CarPlay sem fio. Embora meu cabo esteja conectado ali, você consegue fazer essa projeção sem fio. Modos Eco e Power. Aqui a gente tem um pequeno porta-objetos, a alavanca de freio de estacionamento. A Hilux é uma das inúmeras picapes do segmento que traz essa alavanca, que trazem, né, esse freio de estacionamento por alavanca. Só a nova Ford Ranger já tem o sistema elétrico, a manopla de câmbio,
mais 2 porta-copos e aquele porta-objetos que eu já tinha mostrado para vocês. Então esse é o painel da Hilux. Quadro de instrumentos analógico, velocímetro analógico, contagiros analógico. A gente tem só esse visorzinho aqui de 3,5 polegadas digital. Você faz ajustes básicos aqui das informações do veículo, informações de trip, de consumo, autonomia. Aqui informação também de localização, bússola. Aqui o que a gente está escutando de música e os sistemas, né, do Toyota Safety System, que ele traz, né, o auxílio de manutenção em faixa, ele traz a frenagem autônoma emergencial e tudo isso é gerenciado por um radar que fica aqui logo atrás do nosso retrovisor interno, que por sinal tem a função eletrocrômica automática. E agora que a gente deu esse giro, né, tanto exterior quanto dentro da cabine da Hilux GR Sport, não sei se você ainda se convenceu que é a Hilux mais legal e mais bruta que a gente já teve à venda no Brasil, mas agora eu vou dar um rolê com ela, incluindo um terreninho off-road aqui, para a gente avaliar um pouquinho melhor as melhorias de suspensão, principalmente, e esse motorzão recalibrado na prática. Vem comigo. Falar em motorzão, não falei dele, vamos falar. Motor turbo diesel 2.8 de 4 cilindros em linha transversal, que a gente já conhece da Hilux. Olha aqui ele montado, aliás, falei transversal não, né? Longitudinal, montado aqui este motor. É o mesmo que todas as versões da diesel da Hilux já trazem, mas a versão GR Sport tem aí como diferencial uma recalibração na qual ele vai entregar 20 cavaletas a mais de potência, então são 224 cavalos, e o torque também um pouco acima aí de 4 kgfm a mais de torque, chegando a 55 kgfm, o que é um excelente torque para um motor de 4 cilindros. O câmbio é o mesmo, o sistema de tração é o mesmo que a gente já conhece das demais versões, então agora é chegada a hora de dar aquele rolê na Hilux GR Sport 2024 e agora sim ver todas essas mudanças de suspensão, principalmente na prática. Lembrando, gente, que se você tem qualquer dúvida em relação à ficha técnica, a gente vai colocar a ficha técnica completa da Hilux GR Sport 2024 na descrição desse vídeo. Se ainda assim ficar alguma dúvida, pergunta que a gente te responde nos comentários. Agora sim, chega de falar e vamos rodar com ela. Estamos aqui fazendo o teste com a Hilux, aproveitando bem a câmera dela aqui, ó. Quando a gente coloca na marcha ré, a gente percebe que ela tem mais algumas opções de gráficos aqui dinâmicos. Ó, você consegue colocar o gráfico dinâmico ou só o gráfico estático. Você consegue deixar só a câmera de ré ou colocar a câmera de ré junto com a câmera de 360 graus. Isso ajuda aí um pouco mais nas manobras, embora a resolução da câmera seja aquilo que eu falei para vocês, não é das melhores. Aqui a gente está num trecho de off-road, né, com o 4x4 ligado, né, como eu já falei para vocês. E agora eu vou entrar num trecho aqui já mais acidentado para mostrar para vocês como o ângulo dela tá bom, com esses 30 graus de ângulo de ataque e o vão livre do solo maior. Esse terreno tá bem acidentado, ou mais acidentado. E aqui é que a gente entende, né, porque que as pessoas gostam tanto da Hilux pro off-road, né? É o que se fala mais da Hilux, né? Ela não só aguenta o tranco com muita tranquilidade, como ela aguenta perenemente, né? Então você não tem quase relato de problema mecânico com a Hilux. As pessoas realmente gostam muito da Hilux por esse motivo. E a gente tá vendo aqui como é suave passar com ela por obstáculos como esse aqui. Ó, agora eu vou descer de ré, hein? Vamos ver aqui, ó, a câmera tá posicionada aqui, ó. Vamos ver o quanto que ela me ajuda, porque não dá pra descer dessa estradinha, não dá pra dar a volta. É bem-vinda a câmera de ré nessa hora, embora esteja fazendo mais falta até aquela câmera que a gente só tem quando o câmbio está em D, que é aquela câmera que te permite olhar os paralamas da Hilux.
mas ainda tá dando certo aqui. A gente tá conseguindo fazer o retorno com uma boa dose de tranquilidade. Vamos aqui entrar numa estrada de terra aqui com a Hilux GR Sport, e o trabalho de suspensão realmente foi muito bem feito pela Toyota. A Hilux já era uma picape muito robusta, né? Ela tem uma reputação excelente no off-road, tanto que em algumas regiões do Brasil ela nada de braçada nas vendas. E com essa versão aqui ficou ainda melhor, né? A suspensão tá com um curso melhor, ela tá mais larga, mais robusta mesmo. Realmente, tanto que ó, a gente tá passando aqui só com 4x4 ativadinho aqui, ó. Nesse trecho parece brincadeira de criança. 2 centímetros a mais de altura em relação ao solo, bem tranquilinho, apesar de um terreno com várias pedras, como vocês estão vendo. Aqui vai ser uma boa para a gente ver a nossa gloriosa câmera. Olha só, para ver o quão estreito tá o trajeto. Parece brincadeira de criança. E não é à toa, né, que a Hilux tem uma boa reputação no off-road. Por isso que ela nada de braçada nas vendas. Podem falar o que quiser dela, mas no barro é difícil ter o mesmo nível de robustez dessa picape. Fiz uma volta aqui, saí. Vamos pegar agora uma estrada de terra mais bem assentadinha. Olha só a questão do diâmetro de giro da Hilux. Pronto. Aqui a gente vai conseguir sentir um pouco mais a questão do motor, né? O motor é recalibrado. Eu não tinha andado ainda nessa Hilux com 224 cavalos. E vamos combinar, né? Com exceção das picapes com motor V6 que a gente tem, que é a Ranger Limited e a Amarok, essa aqui é a picape com o maior volume de torque do segmento. Então aqui a gente está pegando um trecho de subida e ela vai com muita facilidade. É claro que mesmo com esse ajuste de suspensão mais rígida, a Hilux ainda não é, aliás, está longe de ser a picape que oferece o melhor nível de conforto. Ela pula muito, a traseira dela pula muito, você sente o chassi dançando, né, em cima, tanto que a minha voz está aqui, ó, tremendo enquanto eu falo. O chassi dançando, né, em cima das longarinas. Então ela não é a picape mais confortável do segmento, mas ela ainda é a mais robusta, com alguma sobra. Por isso que ela faz tanto sucesso. E com esse motor aqui, 55 kgfm de torque, 224 cavalos, sobra força. E ela vai que vai. Saímos do off-road e vamos entrar agora na estrada. Vou pegar um pouquinho de estrada asfaltada e ver como é que tá a dinâmica dessa gloriosa Hilux GR Sport, contornando curvas de estrada que não são a estrada de Santos. Aqui a gente vai pegar um trecho agora de curvas mais fechadas. Vai dar para sentir o nível de inclinação. É alto.
sei se deu pra ouvir, mas ela já cantou pneu a uma velocidade bem baixa. E a gente continua sentindo aquele comportamento típico de picape média, né? Que é a direção é um tanto imprecisa, demora para responder, a traseira soltinha quando não tem carga. Nesse quesito, apesar dos ajustes, ainda é a velha Hilux de sempre. Então tem que ter cuidado aqui no manejo com essa picape para rodar na estrada. O som do motor a diesel está bem presente aqui dentro, né? A gente tem picapes mais novas como a Ranger, você quase não escuta o barulho do motor, ó. No caso da Hilux você está escutando o barulho do motor o tempo inteiro. Dizem que pro off-road é bom, né? É bom você escutar o barulho do motor a diesel numa estrada de terra, que é até essencial, né, para você tá por dentro, né, de tudo que o veículo tá fazendo, né? Não tá sendo operado no veículo. Mas em termos de conforto acústico, não é o melhor dos mundos. Agora eu vou passar um quebra-mola e vai dar pra sentir bem como a traseira dela pula, o feixe de molas, mas assim, ó. Mas apesar dessas limitações, né, de conforto, rodei bastante também dentro da cidade, ruas mais esburacadas com a Hilux, e ela pula mesmo, tem esse comportamento que eu já mencionei para vocês. Mas apesar disso, o conjunto, né, dessa Hilux GR Sport é realmente mais robusto do que as demais versões. Para off-road, acho difícil a gente ter realmente alguma picape que consiga superar essa aqui em termos de capacidade e também da confiabilidade, né, da reputação que a Toyota tem no off-road. Não é à toa que a Hilux faz muito sucesso em praças aí como o Nordeste, Centro-Oeste, né, o Norte brasileiro. É quase Hilux só que a gente vê circulando por essas regiões, com uma quantidade bem maior, né, do que as concorrentes. E o trabalho de suspensão realmente foi feliz, e também do design, né? Essa Hilux está bonita como nunca, a bruta mesmo, né? Com essa largura a mais que ela ganhou. Gostei muito do visual dela, os pneus, a suspensão mais elevada, enfim. Achei que dessa vez a Toyota acertou a mão aí, tanto no design quanto na calibração da Hilux GR Sport 2024. Bem melhor do que a gente tinha, e agora parece que justifica finalmente, né, esse selo da Gazoo Racing na Hilux 2.8 Turbo Diesel. Concorda? Discorda? Sem corda? Ah, que piada boa. Deixa nos comentários, diz o que você pensa sobre a Hilux no geral, sobre a Hilux GR Sport. Se discorda de tudo que eu falei, diz nos comentários também, com educação, por favor, tá? Não precisa xingar a mãe de ninguém. E eu vou ficando por aqui, aproveitar um pouquinho mais dessa estrada com a nossa Hilux GR Sport. Te vejo no nosso próximo Mob Vlog, que espero que seja em breve. Aquele abraço e hasta luego.